Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma entrevista aqui da Fenaló. A gente já está nos últimos minutos e eu já tinha perdido a esperança de trazer essa pessoa aqui para falar com vocês. Eu vou contar onde ela se insere. Bom, a gente tem visto aqui na feira muitos conteúdos falando sobre tecnologia, sobre novos negócios, captação de clientes, mas todo e qualquer advogado, qualquer escritório, de qualquer porte, tem um desejo, muito provavelmente, de ampliar a sua receita, ampliar o seu faturamento. Então, a Simone Salomão, que é sócia da TOTUS e é conselheira também da Fenaló, uma das pioneiras, né? É aqui uma das cabeças desse evento. Ela fez uma palestra que bombou agora. Eu não pude participar porque eu estava com esse pessoal aí fazendo outra entrevista, mas agora a Simone vai contar pra gente o que ela falou para esse pessoal que deixou todo mundo assim tão encantado. Então, Simone, muito obrigada pelo seu tempo. Sei que você está disputadíssima, mas muito obrigada mesmo. É um prazer falar com você e falar com o seu público também. Vamos lá, Simone, o que você, quais foram as dicas que você deu? O pessoal saiu da palestra falando. O que você pode dar de orientação sobre o que seriam os principais passos para o advogado, de qualquer porte, não sei qual é o seu foco, aumentar a receita? Uma das coisas que eu comecei falando na palestra foi o seguinte: eu sempre dei consultoria para pequenos, médios escritórios, sempre foi o meu perfil de atuação. E o mais interessante que a gente via que o escritório que crescia era o escritório pequeno, que quando a gente falava das ferramentas, das metodologias que funcionam, eles falavam assim: Simone, isso não se aplica, não é para a minha realidade. Os que cresciam falavam assim: o que eles fazem que dá certo e que eu posso fazer? Então, o meu primeiro convite é assim: o que eles fazem que funciona? Por exemplo, os escritórios americanos, que são enormes, que eles fazem, que funcionam e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei ontem, que eu acho que é importante a gente passar aqui, é ter controles efetivos, né? Ter controles efetivos é fácil, não quer dizer que você precisa usar o melhor sistema. Às vezes você pode usar um caderno, você pode usar uma planilha, você pode usar sistemas mais simples até você ter uma situação melhor e ter um sistema melhor. Mas o que é mais difícil de você ter um controle efetivo são duas coisas: você ter rotina e disciplina para atualizar e parar para analisar o que você está obtendo daquele seu controle. O produto, vou interromper só, o produto existe, né? Os produtos existem, mas é a cabeça, né, do profissional, né, o mindset, a mentalidade do profissional que precisa talvez mudar primeiro para fazer bom uso desses recursos, né, Simone? Então a gente saber a receita que a gente gera, o custo que a gente tem, o resultado que a gente tem no todo do escritório, por equipe, por advogado, seja da maneira que for, tenha um controle e utilize isso. Então, nos Estados Unidos, o que a gente viu e que eu trouxe de modelo na exemplo? Simule. Olha, se meu custo é tanto e a minha margem é X, se eu aumentar o número de horas, ou se eu trouxer um sócio para uma nova área, ou se eu criar um novo serviço, como que eu tenho que vender isso e projetar isso para ver quanto impacta na minha receita? Porque pode ser que no primeiro ano isso não impacte, seja um investimento. Mas a partir do segundo ano, isso tem que dar resultado, senão alguma coisa está equivocada. Então o controle serve para que você olhe, está funcionando, tem que começar a dar, está dando ou não está, para eu poder corrigir e continuar o investimento. Outra coisa que eu coloquei que eu acho que vale de dica é: tenha sempre 10 prospects, 10 possíveis clientes listados na sua agenda. Desses 10, 5 tem que virar visitas oficiais. E depois dessas, 2 novos negócios. Ah, mas é muito difícil a gente abordar novos clientes. Não precisa ser. Dentro do seu cliente, ele usa tudo que você tem para oferecer do seu escritório? Vender mais para o mesmo cliente, né? Bom, e o que seria o segundo passo? O segundo passo é você ter um pipeline, que a gente chama. É ter uma lista de possíveis clientes. Você tem lá 10. E que você vai ter o compromisso de conseguir marcar 5 dessas entrevistas ou realizar 5 dessas ofertas. E aí, dessas 5, 2 no mínimo tem que gerar um novo negócio.
Esse pipeline, essa lista, ela nunca acaba. Se você tem 10 e marcou 5, você tem que inserir mais 5. Sempre 10 dentro do... É a sua meta ter sempre 10 novos clientes ou novos casos para oferecer. Feito isso, você tem que estar sempre 5 agendas de visita desses 10. E isso tem que virar 2 novos negócios. Ah, é muito difícil eu conseguir novos clientes, como que eu vou chegar? Tem a questão da ordem. Pegue o seu cliente, eu costumo falar, faça um piquenique com o seu cliente, ponha o seu cliente na mesa, analise a situação dele, trabalhista, tributária, cível, de família, societária, o que você ofereceu e o que você ainda não ofereceu, que você pode ofertar para ele. E anote esses compromissos como um prazo judicial. Trate com o compromisso que o advogado tem com o cliente. Trate você como um cliente. Você tem um compromisso com você de fazer aumentar a sua receita, de aumentar o seu negócio. E controle e vê se esse investimento está valendo a pena. Fantástico, já resumiu de maneira brilhante. Eu acho que tem um ponto que eu poderia aqui, a minha experiência no meu trabalho, contribuir também com o uso, por exemplo, de um sistema e da informação, é que se você não tem o dado e não trata esse dado para ele virar informação, você anda dirigindo, pilotando um avião às cegas. Então, quantas vezes nos meus cursos, meus treinamentos, eu falo, pessoal, tome cuidado com quem você acha que são os seus melhores clientes. Porque se você não faz as contas, não controla, não vê o custo que você está fazendo, muitas vezes aquele faturamento tão lindo e simpático, na verdade é um lucro mínimo ou até prejuízo. É isso mesmo. Então, se você tem se não trata com inteligência, não tem essa disciplina que a Simone está falando e acha que o cliente é bom porque o cheque, o depósito, a fatura vem bonita, tome cuidado, porque dos meus alunos, com muita sinceridade, 80% deles, ao fazerem essa análise, e como Simone disse, alguns fizeram essa análise com sistemas bacanas, outros que estavam iniciando fizeram na planilha, ficaram muito surpresos para ver que o patinho feio às vezes é um ótimo cliente. Aquele nicho que está ali abandonado no escritório é o mais rentável. Então, os sistemas todos, por todos os benefícios que a Simone falou, mas também para lhe permitir identificar qual que é o seu cliente-alvo, qual é o seu melhor cliente, é fundamental. Então, se não está no seu planejamento ainda para 2020, a hora de fazer agora, pensa nisso. Faz uma pesquisa. Vai lá, olha a Simone, acompanha ela nas redes sociais, no LinkedIn, dá uma olhada, vê o que ela está falando, o que ela está indicando e não saia às cegas para 2020 não. Bem que a gente tem muita coisa para contribuir com vocês e, de novo, controle e disciplina. É isso que vai fazer toda a diferença no mercado. É você ter atitude e ousadia e para isso a gente precisa ter disciplina. É verdade. Tem aqui, como a gente diz aqui na feira, tem muitos meus alunos que falam, Kátia, ai meu Deus, tem tanta novidade, como é que eu vou fazer? Bom, se você não tem uma estratégia de negócio, vai ficar muito difícil realmente você identificar quais são as suas prioridades. Eu falo em estratégia pelo menos umas 50 vezes por dia, o pessoal diz que se eu tivesse uma filha, deveria ter se chamado de estratégia. Então, mas não adianta só também a estratégia, tem depois a execução e a análise do que você executou, se deu resultado ou não. Se não deu resultado, como disse Simone, corrige, faz de novo o rumo e vambora, né? Acerta quem erra. Exato. Né? E você, com guias como Simone, como orientadores, mentores, você tem uma chance muito maior de acertar. Simone, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado também pela sua presença no conselho. Eu que estou chegando, você que está mais tempo, está no conselho é muito bom para contribuir com o evento e também para conhecer e conviver com pessoas assim desse nível de experiência, expertise e qualidade. É muito bom. Que bom, querida. Foi um prazer. Vocês continuem aí seguindo que eu ainda vou conseguir fazer hoje ainda mais 1 ou 2 entrevistas, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, continue no nosso canal. Tchau, tchau.